Continuação, hoje no 26º dia da Quaresma, que posso eu agradecer a Deus e à Santíssima Virgem e ao glorioso São José por ter me concedido este dia. E como em agradecimento vou oferecer esta grande mensagem que foi deixado para nós nos tempos de hoje. Eu sou a voz de Cristo quebrada no deserto, chamando a humanidade à fé e à penitência, porque chegou o século da destruição do mundo e a separação de Deus, ou a união com Deus é feita aqui na terra. Este século não se finda sem que o Filho do Homem não dê testemunho de sua palavra. Jesus Cristo diz: vejam e reflita bem as altas autoridades na terra. O que fez Herodes, não conformado com a vontade de Deus, nem querendo obedecer os decretos divinos. Reflitam bem quantos crimes cometeu Herodes e as autoridades que seguiram a sua soberba e o seu caminho. E digam, diante da luz e da verdade, que confundem o poder das trevas e da soberba, digam diante dos crimes e das maldades que têm cometido as autoridades soberba, que têm abusado do poder e se revoltado contra o poder e os decretos de Deus. Qual foi esta autoridade que, com o poder da soberba e com a maldade do crime, já impediu que se cumprisse na terra os decretos da majestade divina? É verdade que as altas autoridades têm o poder de fazerem muito mal quando abusam do poder e se tornam poderosos e soberbas, porque o poder do mal, da soberba, o abuso do bem e a obediência ao mal, ao crime, em lugar da justiça e do bem, nasceram no paraíso, na pessoa e na maldade do pai da soberba e do ódio, Satanás, e com esta autoridade maldita, o rei da maldade e da soberba, o chefe e mestre de todas as revoltas do mal contra o bem, por esta obediência falsa e condenada de obedecer a mentira em lugar da verdade, obedecer o crime em lugar da justiça e obedecer às trevas em lugar da luz. E do bem, por esta obediência falsa e condenada de obedecer a mentira em lugar da verdade, obedecer o crime em lugar da justiça e obedecer às trevas em lugar da luz e do bem, como o poder de alta autoridade que tinha entre os anjos no paraíso, Satanás teve o poder de levar consigo a grande multidão de autoridades pequenas ao crime da revolta e da soberba, e depois arrastá-las para o abismo do inferno, fechando com o seu crime, com a sua soberba e a maldade, as portas do paraíso para eles e para todos que lhe obedeceram e seguiram as suas ordens. Vejam e reflitam bem os sacerdotes e as altas autoridades na terra, que há duas autoridades, uma da luz e da verdade, que manda o bem e a justiça, e outra das trevas e da maldade, que manda o mal e o crime. E como são duas autoridades, também são duas obediências, uma santa e justa, que manda fazer justiça contra o crime e fazer o bem contra o mal,
e outra que manda que se pratique o crime em lugar da justiça e se faça o mal em lugar do bem. Essas obediências que manda praticar o crime em lugar da justiça e o mal em lugar do bem, essa é a obediência condenada que vem da soberba e do poder de Satanás, e a obediência que manda fazer a justiça contra o crime e o bem contra o mal, é a que vem de Deus e praticada a primeira vez no paraíso pelo arcanjo São Miguel. Quando o pai da soberba e da maldade, o rei da revolta, se revoltou contra Deus e os seus decretos divinos, e com o poder do mal e a maldade da calúnia, saiu dos abismos do inferno e veio enganar e perder o homem na terra. Deus, para castigar o príncipe das trevas, o rei da soberba e pai da mentira, desceu do paraíso e se fez homem, e veio avisar o homem na terra que haviam dois poderes, um do bem e da justiça, outro do mal e do crime. E para não ser enganado, quando receberem ordem das altas autoridades da terra, reflita bem qual das duas autoridades é que te manda, para depois seguires então o caminho da obediência, e nunca teres a desgraça que tiveram os anjos que seguiram e obedeceram prontamente às ordens de Satanás contra Deus e os decretos divinos, e precipitadamente caíram no crime e no abismo com Satanás, como aconteceu com o infeliz Herodes e aqueles que prontamente obedeceram e executaram suas ordens criminosas contra a vida dos inocentes no nascimento do Filho de Deus feito homem, e como aconteceu com as altas autoridades que condenaram Jesus Cristo à morte, e a estas autoridades com tanto prazer e ódio executaram ordem tão bárbara e criminosa, e como ainda aconteceu com as autoridades e outras muitas depois da morte de Jesus Cristo, que deram sentença de morte contra todos que, seguindo a Jesus Cristo, ensinava a sua doutrina. Estas autoridades do poder do mal e do crime fecharam as portas do paraíso para eles e para estes que obedeceram o poder do mal e do crime e seguiram o caminho da obediência condenada por Deus no paraíso e na terra. Vejam e reflitam bem quanto mal ou quanto bem podem fazer as altas autoridades na terra. O ódio é cego e a soberba não ouve. Reunidos os dois, um que só vê a maldade e outros que obedecem o crime, seguem sempre o caminho do desespero e do crime. Aquelas autoridades cegas, porque não queriam ver, seguiram novamente o ódio, a soberba e a maldade de Satanás contra Jesus Cristo depois de sua morte. Decretaram prisões e tormentos de toda sorte e até sentença de morte contra os apóstolos de Jesus Cristo e contra todos aqueles que seguiram a sua doutrina ou falassem no seu nome. Foi levantado fogo e ferro por toda parte contra a luz e a verdade na terra. O fogo, o ferro, a prisão e todos os tormentos, tudo se aplicou com força do ódio e poder da soberba para varrer da terra a luz e a doutrina de Jesus Cristo. Tudo foi importante, o poder divino venceu todos os poderes, e entre fogo e ferro
e sangue, a luz e a verdade triunfou do poder das trevas e da maldade e da calúnia. Jesus Cristo é fiel e infalível nas suas verdades e nas suas promessas. Os decretos de Deus não serão confundidos e nem destruídos, e Jesus Cristo reina eternamente contra os seus inimigos. Este fogo que fala aqui e o ferro, as pessoas que estão hoje na terra, que não foram contaminados pela apostasia do século, sabe que fogo é esse que abrasa as pessoas, e o fogo que não arde nos eleitos, mas dá tormento aos pecadores. E aí, quem tiver a dita de passar pelo fogo e pelo ferro e vencer, são aqueles que obedeceram à luz e à verdade. Tenham todos uma noite feliz, fique com Deus e salve Maria Santíssima, Rainha dos anjos e dos homens. Amém.